isso é o que tá bagunçando a minha cabeça de 2024 inteiro. E a ponto de eu resolver finalmente escrever um livro, é exatamente sobre a interação entre os agentes. Isso. O Steve Jobs, muito antes... O Steve Jobs, na primeira geração Apple dele, antes dele sair para fazer Pixar e tudo mais, ele tem um vídeo gravado, tá no YouTube, dele falando assim, imagina que legal no futuro, na educação, você poder ter aula com Sócrates e com Platão. Sim. Cara, basicamente, os agentes inteligentes, a gente consegue usar um framework de tecnologia para colocar o Sócrates e o Platão, e pode pôr o Aristóteles, e pode pôr alguém de hoje em dia lá, você gosta do Clóvis de Barros Filho, pode colocar também. Esses caras conversam entre eles. Sim. E o que é o benefício disso? O que sai dessa resposta, filtrado e criticado, é muito melhor do que qualquer modelo de linguagens que você está acostumado a ver te responder. Sem dúvida. Então, se você já está gostando da resposta que o GPT-4 ou o Claude ou o Gemini te dão, você tem que ver um agente usando o GPT-4, conversando com outro que está usando o Claude, conversando com outro que está usando o Gemini. E a gente vai elevar o conhecimento humano baseado nessa questão. Você cria esse agente emulando figuras históricas ou grandes pensadores, e na interação entre essas personifications que eles fazem, impersonations que eles fazem, vocês começam a ter Brunão, uma evolução. O meu conselho esse ano, eu sempre tive um conselho, eu adoro os meus conselheiros humanos e vivos. Sim. Mas o meu conselho desse ano de estratégia tem o Michael Porter, o Sun Tzu e o Maquiavel. Que demais. O meu conselho de marketing tem o Philip Kotler, o Seth Godin e o Gary Vaynerchuk. Que demais. Então eu criei esses grupinhos de pequenos de agentes, eu uso a OpenAI para criar cada agente, Sim. eu subo a obra desses autores, Sim. Então ele não é só haja como se você fosse o Michael Porter, não. Haja como se você fosse o Michael Porter e segue aqui os livros Estratégia Competitiva, Vantagem Competitiva. Sim. Quando você for abordado com um problema ou um desafio, ou quando você ouvir uma outra pessoa falando, eu quero que você critique e responda com base no seu conhecimento. Que é melhor do que você ter que depurar tal. Assim, é importante a gente fazer essa tarefa crítica de ler e poder entender conceitos que estão no livro. Mas se você tem uma ferramenta que, de uma forma fresca, tem essas informações para refutar, usar na argumentação, ou te lembrar, falar assim, olha, um conselho. No conselho. Exato. Então eu descrevo o momento da empresa, dou o contexto, porque ela não sabe, né? O GPT Claro. não sabe tudo isso. Então eu dou o contexto da empresa e boto os agentes de estratégia para conversar. Sensacional. No final sai uma lista de recomendações de ações, já com a crítica entre eles. E o que é mais doido é que eles conversam entre eles, mais doido mesmo, de dar até medo, eles conversam entre eles sem me avisar. Eles me entregam o resultado no final e depois eu posso, no log, no registro, olhar o histórico das conversas. Mas eles me entregam uma resposta final, eu não sei se eles vão interagir 2, 20 ou 200 vezes. Caramba. Eles interagem o quanto eles acharem necessário. Até chegarem num consenso. Para chegarem num consenso. Que cara. demais. Isso Bicho, e aí isso é legal. a qualidade do que vem não é respostinha qualquer de GPT, Não, entendeu? aí você sobe a barra. Aterrizada pro teu contexto, pro seu momento, isso é novo. Isso é uma parada que eu não tinha e esse ano, cara, eu tô fritando, bicho, tá muito, muito legal.